Rubem Vasconcelos, será que tem diferença entre estratégia e setup? Assim, irmão, é uma boa pergunta, tá? Eu diria que não. Eu diria que não, tá? Eu diria que não. Porque o que é estratégia? Como eu falo para vocês na comunidade não é um lugar onde eu vou mostrar para você setups e estratégia necessariamente. Eu vou mostrar a vocês todos os conceitos que existem dentro do Smart Money, que são os conceitos que a gente utiliza para fazer interpretação do mercado. E com base nesses conceitos, você monta uma estratégia ou um setup. Então, se eu entendo demanda, oferta, liquidez, imbalance, etc., com base nisso tudo, eu monto a minha estratégia, né? Que é a estratégia de negociação com base no conhecimento dos conceitos. E essa estratégia também é o nosso setup, tá? Então, eu não diferenciaria isso. Eu acredito que estratégia e setup são praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Praticamente a mesma coisa. E aí, não é que eu tenha receio de setup, não. Acho que é interessante que todos vocês tenham os seus setups. A única coisa é você entender que não existe setup milagroso, né? Nenhum setup é milagroso. Todos os setups têm o seu win rate, a sua taxa de retorno ali, de assertividade, tá? Inclusive, de setups e estratégias aqui, o canal tá cheio. Irmão. Tem muitos vídeos aqui, tem mais de 430 vídeos aqui no canal, muitos são de estratégias de mercado, né? Falando nisso, como aplicar ele todo dia, sendo que o mercado é dinâmico e muito graficamente você usa diversos... Exatamente, irmão. O Danilo falou uma coisa aí que é essencial, pessoal. E justamente por isso que eu não mostro apenas setups na comunidade. Eu dou um arsenal para que vocês elaborem os setups. Por quê? A movimentação do mercado ela é dinâmica e você pode ou não utilizar apenas um setup. Só que o que é que você tem que ter a noção? Preste atenção nisso. Quando você estabelece um plano, que foi inclusive a primeira aula de live que a gente fez na comunidade, que foi estabelecer um plano. Quando você estabelece o plano e você estabelece os seus conjuntos de regra, você tem que deixar bem claro o setup que você vai usar. E esse setup ele pode ser um, pode ser dois, pode ser três, para se adequar à movimentação que o mercado está fazendo, ok? Agora, se você opera um setup apenas, isso é um problema? Não necessariamente. Qual é o problema? É você tentar forçar aquele setup, acreditando que ele vai aparecer exatamente todos os dias no mercado. Só que não funciona assim. Pode ter dia que o seu setup não apareça. Então, se o seu setup não aparecer naquele dia, o que é que você vai fazer? Você não vai operar. E tá tudo bem, é um dia sem operar. Porque eu vejo que tem pessoas que não conseguem passar um dia sem abrir uma posição. E, gente, tá tudo bem, tá? Só que, de fato, o que eu acredito que seja ideal é que você tenha um conjunto de estratégias ou setups que se adaptem à movimentação de mercado e aí sim você consegue montar boas posições, tá? Então é necessário que você tenha o conhecimento de Smart Money justamente para conseguir se adaptar à movimentação do mercado, porque nem sempre o mercado vai estar estrutural, nem sempre o mercado vai estar direcional, a gente tem que se adaptar justamente às movimentações que o mercado está apresentando ali para a gente e não ficar tentando forçar, porque, por exemplo, se eu escolho só um setup para usar, se ele não aparecer, eu vou ficar fazendo operação? Não vou, não faz sentido, tá? Eu sou de Moçambique e nem todos os dias tenho a sorte de entrar na live. Tem uma hora certa para live? Tem. Irmão, essa aqui não é todos os dias, tá? Essa aqui é só no domingo mesmo. Então, todo domingo, 7 horas da noite, eu tô aqui. Ok? Deixa eu ver o Rubem. Tem algo que você diz depois da análise? Diz que a entrada vai depender do operacional. Exato, a entrada vai depender muito do operacional. Porque, por exemplo, vamos lá, em EURUSD. Quando eu falo que vai depender do que é que você usa, é o seguinte. Se eu entrar aqui em euro, USD, vou explicar para você o que é isso, tá? Por exemplo, para EURUSD aqui, a gente está passando um cenário de alta. Aí eu falo, ó, você vai comprar. E aí, o seu setup pode ser ter uma captura de liquidez, ter uma região de demanda, o mercado chegando até a região de demanda, executa uma compra. Tá certo? Chegou a região de demanda, executa uma compra. Isso é o que para mim? Isso é um setup. Não é isso? Isso é um setup. Aí eu falo, vai depender por quê? Porque você pode não operar desse jeito. Como é que você pode operar? Você pode sair todo esse cenário. Você pode apenas considerar a região de OTE de Fibonacci
marcar aqui. Ó. Marquei. Então essa aqui é a minha região de demanda de FIBO, tá? Região de demanda. Chegando na região de demanda, eu abro uma posição, coloco meu stop abaixo da região de demanda de FIBO com uma folguinha e coloco o take aqui em cima. Outra forma de operar, entende? E aqui a gente está no 30 minutos. Aí se eu for descer aqui, por exemplo, para 1 minuto, o que é que eu vou esperar? Chegando aqui em 1 minuto, tem a região de demanda aqui. Vou esperar a confirmação em low time frame e aí sim executo uma posição quando a gente tiver, por exemplo, um change of charter, tá? Quando a gente tiver uma mudança de característica do mercado, aqui eu espero uma retração, tá? E aí eu executo a minha posição de compra num fair value gap. Ou seja, só aqui eu mostrei uns 3, 4 setups, estratégias diferentes que vocês podem utilizar. Então, por isso que eu falo, vai depender da forma que você opera. Porque você pode utilizar a região de Fibonacci, você pode utilizar a região de demanda apenas, você pode utilizar um alinhamento de fluxo, você pode utilizar a Fair Value Gap. Então, por isso que eu falo, vai depender. Porque é aquilo que eu falo sempre para vocês, pessoal. Quando a gente está falando de trade, não é sobre o setup mágico que funciona para todo mundo. É sobre o setup que funciona para você. Então, a maioria das pessoas ficam atrasadas assim no mercado porque elas não conseguem imaginar aquilo que funciona para ela. E como é que você faz para identificar isso? Você pega os cenários que você mais se sente confortável. Porque você pode se sentir confortável apenas em entrar na região de demanda. Só que existem pessoas que não têm a confiança de entrar diretamente na região de demanda. E aí tem a necessidade de aguardar um alinhamento de fluxo. Então, assim, para cada pessoa, o mercado, a direção do mercado vai ser uma só. Por exemplo, aqui vai ser um cenário de alta, a direção é compra. Agora, como você faz essa compra, como você gerencia a forma que essa compra vai ser executada, quem vai dizer vai ser você, não vai ser eu que vou passar o setup mágico, porque eu não sei se você consegue, por exemplo, executar direto na região de demanda. Pode ser que você não tenha tanta confiança para fazer isso e espere um alinhamento de fluxo. Então, por isso que eu sempre falo aqui para vocês, ó, vai depender da forma que vocês operam, tá? Estão gostando da live, pessoal? Fala pra mim aí, tá gostando da live? Deixa o like, tamo junto.